José Alves de Azevedo, no trecho entre o trevo com a Avenida Nilo Peçanha e o Mercado Municipal. Essas ações reforçam o nosso compromisso com o município. Águas do Paraíba, a vida flui melhor por aqui. A RadMed, mais uma vez, é pioneira e já realiza a ressonância magnética multiparamétrica de próstata, o que há de mais moderno em exames de próstata. Exame não invasivo, rápido e confortável, a técnica mais avançada e eficaz de detectar e avaliar o câncer ou qualquer outro problema na próstata, assim como indicar o tratamento mais adequado. RadMed, sempre à frente. Começa agora o Folha no Ar, primeira edição. Terça-feira, 30 de julho de 2024, começa agora pela Folha FM 98,3, emissora do Grupo Folha da Manhã de Comunicação, mais um Folha no Ar. Estamos ao vivo pelo Face, pelo YouTube, pelo Instagram, você confere agora as imagens deste programa. Logo mais também tem reprise na Plena TV, mas daqui a pouco tem podcast deste programa de hoje, onde você pode também ouvir aí na melhor hora do dia. São 7h07 em Campos. Muito bom dia. Sejam todos bem-vindos a esta edição de hoje do Folha no Ar. A gente começa agora com as principais notícias, já trazendo aí a previsão do tempo para Campos hoje. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, teve uma chegada de uma mudança de tempo ontem, que estava previsto para essa semana, né? Um avanço de uma frente fria, né? Vinda do sul do país, e pelo que eu percebi aqui ontem, começou a partir do início da noite, né? Mudar esse clima, mudar essa temperatura também, e hoje a previsão de tempo nublado a parcialmente nublado no decorrer do período. Por enquanto não tem previsão de chuva para Campos. Pois é. Já são seguramente mais de 60 dias sem chuva aqui na região. E segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, Campos tem hoje máxima de 27 graus, mínima de 19. Agora com o tempo nublado aqui na área central da cidade, faz 19 graus. Estamos no inverno brasileiro. No programa de hoje vamos falar sobre isso, sobre clima, sobre tempo, sobre chuva, vamos falar sobre água. Com Aloysio Abreu Barbosa na bancada, nós temos o prazer de receber o João Gomes Siqueira, diretor do Comitê Hidrográfico do Baixo Paraíba. O João veio para falar aí sobre essas queixas, né, de odor e gosto da água distribuída em Campos. Vem para falar também sobre fontes alternativas para a captação d'água na cidade. E aí sim, a gente fala sobre essa estiagem, sobre o Paraíba em baixa. Me parece que está a pouco mais de 4,5 metros. Ontem eu tive essa informação, não sei hoje exatamente, mas parece que está um pouco acima em torno de 4,5 metros, né, o Paraíba. E também
vem para falar... Oi, Aloysio. Oi. Última medição de ontem, 461. Pouco mais de 4,5 então, né? Exatamente, 461. Muito obrigado, Aloysio. Quer dizer, está abaixo do normal que a gente sempre teve acostumado, né? E o João fala sobre isso também. E sobre essas mudanças climáticas, né, que nós temos aí. Vimos a tragédia no sul, enquanto aqui na nossa região aquela bolha de ar quente não deixava a chuva que vinha do sul avançar, e aquele acumulado todo causou aquela tragédia toda que a gente viu. E tem todo um processo de recuperação que é muito lento, naturalmente, lá no sul do país. Vamos falar sobre tudo isso já, seu João. Mas, de antemão, muito obrigado pela presença do senhor, que também está em Brasília para garantir aí, tentar uma vaga de titular, já que tem de suplente, no Conselho Nacional de Recursos Hídricos. Isso é importante, essa ideia a gente fala sobre isso também. O Folha no Ar é oferecido por Proteus, Serviços de Saúde e Medicina Ocupacional, qualidade certificada ISO 9001-2015. Unimed Campos, cuidar de você, esse é o plano. Laboratório Plínio Bacelar e vacina Plínio Bacelar, com o aplicativozinho do Laboratório Plínio Bacelar. Eu falo aplicativozinho porque é tão levinho, é rápido, é fácil, prático. Você baixa e vai ter acesso a resultados de exames, vai poder marcar um atendimento também, né, para a sua empresa, tanto para a sua casa, enfim, vai saber pontos de funcionamento, horário de funcionamento. Às vezes é muito importante, né, para coleta de exames, é muito legal e isso facilita a sua vida. Às vezes você quer fazer aquele jejum durante a noite toda, que você quer logo acabar o mais cedo, mais rápido possível. Acesse o aplicativo, você vai saber o horário que funciona cada ponto, né, do Laboratório Plínio Bacelar. E tem também a Clínica Vacina Plínio Bacelar. E com o apoio de Radimed, diagnósticos por imagem, sempre à frente. Está na capa de hoje do portal folha1.com.br, em destaque ali, né? Casal é sequestrado após roubo em residência na Praia do Farol de Santo Tomé. Eles foram encontrados em um canavial em São João da Barra. Segundo a PM, eles ainda teriam trancado uma funcionária e feito um empréstimo no valor de R$11 mil. Diretor executivo de Águas do Paraíba diz que laudos não detectaram toxinas. Laudos foram realizados por laboratórios externos. Decisão judicial reconduz ao cargo antigo presidente do Goitacás. Juíza destaca que a Assembleia Geral não foi convocada de forma legítima. Depoimento esclarece disparos no rolezinho, entre aspas, que deixou o motociclista morto. Inscrições para o concurso público de São Francisco do Itabapoana são abertas. Os detalhes estão aí no portal folha1.com.br. Após acidente na localidade de Campos, idoso morre no Ferreira Machado. O idoso foi atingido por uma moto, corpo encaminhado para o IML. Pacientes reclamam de agendamento no Centro de Referência da Mulher. Sistema saiu do ar, atrasando a marcação de consulta. E ainda, Gabriel Medina e João Chianca avançam às quartas nas Olimpíadas. Os dois vão se enfrentar em um confronto 100% brasileiro. Criança de 2 anos fica em estado grave após acidente em São Francisco. Pediatria do Ferreira Machado recebe visita de cão da Guarda Municipal. Maduro é proclamado presidente da República e acusa golpe de Estado. Oposição venezuelana e líderes de outros países questionam o resultado do pleito. Tem destaque também sobre essa notícia no portal folha1.com.br. São 7h14. Seu João Siqueira, que prazer recebê-lo aqui sempre no Folha no Ar. Hoje o senhor aí em Brasília, se aqui está seco, não sei porque pode ter uma variação de clima, né? Mas aqui hoje, até o Beto estava reclamando aqui que hoje o tempo amanheceu muito seco, a umidade relativa do ar aqui está muito baixa, pelo menos neste momento. E aí em Brasília, característica, né, local,
com o clima sempre muito seco. É bom para dar uma corrida aí, depois que você descer do café aí, você chega na calçada do hotel, faz tipo aquele Garfield. Já volta para casa cansado, já volta para o hotel cansado. Bom dia, Sr. João. Bem-vindo aqui ao Folha no Ar. Muito obrigado pela presença do senhor. Muito obrigado, de antemão, por estar conosco aqui nesta manhã. Bom dia, Cláudio, Luísio. É um prazer estar mais uma vez aqui e agradecer, né, o espaço da gente poder mostrar o trabalho do comitê e o trabalho da universidade, né, já que o comitê, eu represento a universidade e o comitê, a sede é lá. Já os convidei para visitar a nossa sede, né, reafirmo o convite. O comitê é uma entidade pública, né, e a gente está lá de portas abertas a mostrar esse trabalho. Realmente aqui em Brasília eu estou tomando água porque a boca, os lábios ficam ressecados. Aqui é bem diferente daí, né? A umidade do ar é muito baixa. E tempo e meteorologia, né, Cláudio, como você falou, tem tudo a ver com o que a gente vai... Aí engraçado que o pessoal fala assim, tempo bom é sem chuva, né? Mas para nós a gente está vendo que é um desastre. Quem dera se houvesse, né, uma regularidade. A natureza tem a regularidade dela. A gente é que se intrometeu nesse meio todo e desregularizou tudo e virou essa coisa aí. Não, esse negócio de Brasília, você vai... A Luísa esteve agora recente aí em Brasília também. Assim, é uma experiência legal para quando você vai a primeira vez, de que assim, tipo, a gente que está acostumado aqui, né, com essa umidade alta, com essa coisa que você corre, anda de bicicleta. Rapaz, em Brasília, até para andar de uma esplanada dessa aí para outra, de um ministério desse para o outro, você já fica bem cansado. É completamente diferente. Goiás, aliás, essa região centro-oeste tem esse clima caracteristicamente mais seco, né? Enfim, eu acompanhei também time de futebol americano quando jogava aí na década de 90, chegou a jogar por aí, Goiatuba, Itumbiara. Rapaz, olha, complicado. Para respirar, tem que estar com a disposição em dia. Meu caro Aloysio Abreu Barbosa, muito bom dia, bem-vindo aí a essa bancada, esse importante tema que é o tema que toma conta, acho que de cada um de nós, né, que somos consumidores da água do Paraíba, principalmente aqui nessa área central, nos bairros, acho que da Penha para lá, da Penha, de Donana para a Baixada, é um outro fornecimento de água, assim como informou ontem o diretor executivo aqui, o Giuliano, da Águas do Paraíba. Então, lá não tem sentido esse odor e também esse gosto ruim da água, que no meu caso aqui, particular, na minha residência, já diminuiu bastante hoje e deve seguir assim, segundo ele informou ontem. Mas é o assunto que está tomando conta do momento, mas eu só queria pedir a você, no seu bom dia, na sua primeira participação aqui desse Folha no Ar de hoje, falasse um pouco, comentasse sobre essa questão da Venezuela, eleições da Venezuela que são aí contestadas por vários países, tem várias situações que você pode trazer para a gente, até esclarecer e falar aí de notícias que já foram divulgadas. Há uma informação de que o Edmundo, o opositor de Nicolás, ele teria acesso a 73% das atas da eleição e nessas atas que trazem os resultados, ele teria ali 70% desses votos, o que daria a ele a eleição, mais de 6 milhões de votos, falando de cabeça. E o Nicolás, desses 73% das atas, só teria 2 milhões de votos. Enfim, situação complicada, vários países aguardando para se posicionarem com relação à questão da Venezuela. Alguns já se posicionaram, parabenizando a Rússia, por exemplo, um deles parabenizando o Nicolás, e outros aguardam mais esclarecimentos, mais transparência nesse resultado. Aloysio, bom dia, bem-vindo. Bom dia, Nogueira. Bom dia, João. Obrigado pela presença, poder conversar um pouco nesses 3 próximos blocos sobre o assunto aí que dominou o noticiário da semana passada, que foi essa água distribuída pela concessionária com gosto, com odor, né? A gente aprende desde o ensino fundamental que a água, para ser considerada pura e própria para consumo humano,
tem que ser insípida, inodora e incolor, né? Então, se ela está com gosto, está com cheiro, algo não está como deveria. Mas antes, como o Nogueira pediu, falar um pouco sobre essa questão da Venezuela. Os países que reconhecem a eleição, proclamação de Maduro como vencedor da eleição na Venezuela: Cuba, Honduras, Nicarágua, Rússia, China, Irã, Síria, Madagascar, Bolívia e Belarus ou Bielorrússia. Não reconhecem Peru, Uruguai, Argentina, Chile, Costa Rica, Panamá, Guatemala, El Salvador, Equador, Paraguai, Colômbia, Grã-Bretanha, Estados Unidos e União Europeia. Em cima do muro, Brasil, México, Colômbia, Belize, Guiana Francesa e Suriname. Sendo que é esperado pela diplomacia desses 3 países acima do muro, da América Latina, Brasil, México e Colômbia, hoje um comunicado em conjunto, onde se espera a cobrança das atas eleitorais, né, que até agora não apareceram, e oposição diz ter parte delas que demonstram, porque estatística, você não precisa ter o 100%. Você tem 70% colhido de maneira aleatória, e eles indicam uma tendência muito difícil, que os outros 30% não tenham seguido a mesma tendência. Né? Então, parece ser o caso. No entanto, antes da posição oficial do governo brasileiro, o PT, na noite de ontem, se adiantou em uma nota, proclamou a eleição na Venezuela como, abre aspas, pacífica, democrática e soberana. Né? É só ver os países que apoiaram o Nicolás Maduro para ver do lado de quem o PT está, o clube que o PT está. Né? Cuba é uma ditadura, Nicarágua é uma ditadura, Rússia é uma ditadura, China é uma ditadura, Irã é uma teocracia, portanto ditadura, Síria é ditadura, né? Bielorrússia é ditadura, que é estado satélite ali de Putin, que ajudou inclusive na invasão da Ucrânia, né? E nesse clube que o PT está. Se é isso que o PT tem como exemplo de democracia, eu acho que se o governo brasileiro embarcar nessa, vai ser o maior erro de Lula e vai custar muito caro dele aquela besteira que ele falou comparando, né, ao corretamente criticar a ação absolutamente desproporcional de Israel sobre a ação terrorista do Hamas, que invadiu o território de Israel e matou civis, o que desde então Israel promove lá uma ação totalmente desproporcional, onde a maioria dos mortos são mulheres e crianças, que não tem nada a ver com terrorismo. Né? E Lula, lá em Addis Abeba, ao criticar corretamente, no meu entender, essa posição, comparou no final, numa frase absolutamente feliz, que começou a correr sua popularidade em todas as pesquisas dentro do Brasil, comparou os judeus a Hitler. Eu acho que se o governo brasileiro não contestar as evidências, há vídeos, farta evidência em vídeos de manipulação com gente fardada carregando urna para lá e para cá, né? Na calada da noite, né? Parte da população venezuelana não está aceitando o resultado. Parte da população já derrubou, inclusive, uma estátua de Hugo Chávez ontem, né? Usando cordas. Hugo Chávez, o ditador pai, que tentou um golpe militar primeiro, coronel do exército da Venezuela, tentou o golpe primeiro, o golpe não foi bem sucedido, foi preso, depois foi eleito presidente. E saudado à época, nos anos 90 ali, o Bolsonaro como exemplo a ser seguido na América Latina. Você viu quanto essa coisa de ideologia, ela não é uma ciência exata, né? Agora, desde que chegou lá, contou com amplo apoio de Lula e do PT, né?
e esse apoio começa a custar muito caro. Depois que Maduro ameaçou a Venezuela com banho de sangue se ele não ganhasse, atitude democrata, ou eu venço, o país vai ser lavado com sangue. Lula ficou assustado, Maduro, sem citar o nome de Lula, mandou tomar um chá de camomila e questionou as urnas brasileiras não são auditadas, repetindo o argumento de Bolsonaro. Até virou durante pelo menos um dia ou dois ali um novo ídolo dos bolsominions, né? Enfim, vamos esperar, vamos aguardar. Agora, se o governo... O PT já entrou, mas o PT é muito menor do que o Lula. Muito menor do que o Lula. Se o governo Lula entrar também... Foi um erro. Se o governo Lula entrar também, pode ser um erro fatal às pretensões do presidente de reeleição. Inclusive, onde saiu pesquisa dizendo que se a eleição fosse entre Lula, Michel e Bolsonaro, haveria empate técnico, né? Jair Bolsonaro não pode mais ser candidato, está inelegível, Michele não, né? Enfim, eu acho que, para terminar esse assunto, João, desculpa, o Otávio Guedes foi muito feliz ontem fazer um comentário dizendo que essa coisa da Venezuela ela quebrou a unidade das esquerdas sul-americanas. Não há mais essa unidade que havia nos anos 90 e anos 2000. Né? Há hoje uma esquerda democrática representada por Gabriel Boric, do Chile, que diz estranhar muito o que houve na Venezuela. O Chile não reconhece. O Pepe Mujica, referência dessa esquerda no Uruguai, foi um belo presidente, né? Talvez no auge do domínio da esquerda aqui na América do Sul, e do domínio positivo, chamou Nicolás Maduro, com todas as palavras, de um ditador, né? Eu acho que é essa esquerda que deve prevalecer, e não uma esquerda dogmática que tem ditadura companheira. Essa esquerda está na escumalha da história e, sinceramente, cara, para morrer só volta a tentar. Muito obrigado, Luiz. Muito bom. Que também você apontar resultado e apontar só que teve fraude sem prova é uma coisa, mas no caso da Venezuela, as provas, como você disse, são muito evidentes. Luiz, eu peço a você a gentileza de abrir esse bloco, então, com o nosso convidado, o João Siqueira, por gentileza. João, é um assunto que dominou aí a semana, né? Denúncias começaram a pipocar de todo lado sobre o odor e o gosto da água. Vários pontos da cidade, então você vê que não era um problema pontual, era uma coisa generalizada. Área Central, Jockey, Flamboyant, enfim, foi generalizado. A empresa, o Nogueira entrevistou ontem aqui o diretor da empresa, o Juliano. A empresa, no meu entender, teve uma atitude, no primeiro momento, incorreta, que foi dizer que estava tudo bem, né? Emitiu dois comunicados dizendo que está tudo bem. Aí depois veio a coisa da geosmina, né? Que é uma alga, né? O rio está em baixa, muito sol, pouca quantidade de água, é natural que algas proliferem. Essa coisa de geosmina, na verdade, começou no Rio Pomba, pelo menos onde foram as primeiras versões, que é um afluente do Paraíba, e depois chegou o Paraíba. Testes foram feitos pelo OENF, que revelaram, a pedido do MP, a possibilidade de toxina, mas não identificaram qual toxina, e falaram da questão da alga realmente. A Águas do Paraíba fez também um estudo, o Juliano falou ontem aqui com o Nogueira, investindo na questão da geosmina, que aqui em Campos foi apresentada inicialmente por um laboratório, uma empresa particular ligada ao meio ambiente, né? E temos também teste do INEA, cujos resultados não conhecemos ainda. Pela experiência que você tem à frente do Comitê da Bacia do Paraíba, o que você pode dizer sobre essa questão? Então, Aloysio, essa questão
primeiro eu queria contextualizar o todo, né, para depois a gente chegar nas coisas pontuais. A população de Campos precisa entender que tudo que acontece conosco aqui, seja de inundação, seja de seca, que está relacionado a todos esses problemas que você citou aí, vem de outros locais. Outra coisa que a população precisa entender, que é muito mais importante nós identificarmos a causa dos problemas do que apontar os culpados, porque o comitê trabalha dessa forma. Nós trabalhamos com propostas de ações de gestão de recursos hídricos para que melhorar a qualidade e quantidade da água, não apenas de forma pontual. O que aconteceu essa semana? Vamos tratar a água e melhorar o abastecimento. Claro, evidente que tem que ser colocado em campo, né, uma força-tarefa para que isso não ocorra. Mas nós, comitês, estamos trabalhando há muitos anos com a causa desses problemas. Quais são? Então, realmente aconteceu isso, mas isso é outra coisa que precisa ter em mente, que isso é recorrente. Todos os anos, quase, claro que anos bons de chuva, né, como foi o ano passado, isso não ocorre. A chuva, outra coisa, né, a chuva está diretamente relacionada à qualidade da água. Quando chove, há maior diluição do esgoto lançado no Rio Paraíba do Sul e melhora a qualidade da água, certo? E quando falta chuva, 60 dias, quando nós estamos agora sem chover em Minas e aqui na Bacia do Paraíba do Sul, a qualidade cai muito. A água do Paraíba trata essa água, mas é necessário um tratamento mais robusto, mais intenso, para que a água venha com maior qualidade, com a mesma qualidade. Isso é importante saber. Se a água está ruim, a água bruta está ruim, você tem que tratar muito mais para atingir a mesma qualidade. Uma quarta ou quinta coisa, nem sei mais quantas coisas estou falando, de que a população precisa saber é que uma coisa é a água bruta, qualidade de água que passa lá no Rio Paraíba. Outra coisa é a água que sai na torneira, certo? No caso da geosmina, é difícil o tratamento, você tirar ela no tratamento. Precisa do carvão ativado e várias outras ações que estão sendo feitas pela nota da água do Paraíba. Mas voltando à questão macro, o mais importante é nós lutarmos em Campos, São Luís, Campos, São João da Barra, São Francisco e Samã, para que os governos estaduais e federais façam ações a montante de nós, ou seja, acima de nós, como é feito lá no Rio de Janeiro, São Paulo. A capital mineira, a capital fluminense e a capital paulista são abastecidos por água do Rio Paraíba do Sul. A capital paulista pegou recentemente mais uma transposição do reservatório de Jaguari. Lá é água pura. Você chega lá na margem do reservatório de Jaguari, você vê o fundo do leito do rio. A água é transparente, pura. E a água que chega para o Rio de Janeiro vem dos reservatórios paulistas também. Então, lá eles mantêm uma quantidade necessária para diluir o esgoto que chega nos 4 rios cariocas ali na captação do Guandu. Tudo que eu estou falando tem a ver com a nossa questão, tá, Luiz? Não estou viajando, não. A captação do Guandu, se não tivesse a água do Rio Paraíba do Sul, ela não poderia ser tratada, tal a quantidade de esgoto que tem lá no lago de captação da estação do Guandu. Então, eles usam uma porção de água para diluir esse esgoto que chega à Lagoa do Guandu ali. Se você olhar no Google Earth, você vai ver isso claramente. Então, não precisa nem ser especialista. E aí consegue tratar a água para colocar na população carioca. A Geosminas já atingiu esse processo lá. É um produto, né, oriundo do aumento da vegetação aquática, que são as algas, né? E algumas bactérias dessas algas produzem esses subprodutos. Então, o que aconteceu aqui, está acontecendo aqui, é a mesma coisa. A transposição para o Rio de Janeiro garante a segurança hídrica, que a gente chama, lá para a capital do Rio de Janeiro, mas a porção do Paraíba, de Santa Cecília até a Tafona, e inclusive os afluentes, principalmente os afluentes mineiros, não tem qualquer tipo de regularização, não tem qualquer tipo de aumento de vazão nessa época que deveria ter. Lá eles aumentam a vazão do rio para poder a água não perder qualidade. Aqui nós não temos a capacidade de fazer isso, porque não temos reservatórios nessa porção do Paraíba que compreende o leste mineiro e o norte e noroeste fluminense.
Então, nós ficamos ao sabor da natureza. E a água bruta cai muito a qualidade dela quando leva 60 dias sem chuva nessas duas regiões, como o Nogueira falou aí. Existiu um bloqueio atmosférico no sudeste que impediu a chuva do sul de chegar aqui. Então, nós estamos muitos dias sem chuva, a vazão do rio diminuiu muito, você falou aí, Luiz, 4,63, 4,61, 4,63 hoje de cota. Isso equivale a uma vazão, Aloysio, de 177 metros cúbicos por segundo. Isso nós medimos no comitê, depois eu vou falar sobre isso. 177 metros cúbicos por segundo. Sabe quanto deveria ser a vazão ecológica, a vazão mínima para o rio sobreviver? Não só a qualidade de água mínima, né, mas também os peixes, vegetais, etc., seria 252 metros cúbicos por segundo. Está definido em estudos, Luiz. Eu não estou aqui chutando nada, não. Todos esses números estão em estudos feitos que apontam. Abaixo de 252, não precisa a pessoa entender, guardar o número, mas precisa saber. O ideal é 252, mínimo ideal, mínimo. Abaixo de 252, 177 hoje, estaria 30% abaixo do mínimo necessário para o rio sobreviver. E o que nós estamos vendo aí, o rio está morrendo. A água bruta está de péssima qualidade. A água do Paraíba faz todos os esforços para tratar, mas como é que você vai tratar uma coisa ruim? Claro que a qualidade, Luiz, eu não estou aqui para questionar a água do Paraíba, SEDAI, nem ninguém, e muito menos defender. Nós temos a obrigação de avaliar o que é feito e dizer se está bem feito ou não. E propor mudanças para melhorar a atuação. Tá? Então, nós desde quinta-feira estamos recebendo notas técnicas da Água do Paraíba, porque a Água do Paraíba faz parte do comitê, nós acionamos o gerente Silas e perguntamos o que está acontecendo. Ele disse, estamos analisando a água 24 horas por dia com uma empresa credenciada, né? Uma coisa oficial. Então, nós do comitê já divulgamos 2 notas técnicas. A da UF nós não divulgamos, porque a UF está apresentando, do professor Carlos Rezende, que também nós estamos em contato diariamente, nós não divulgamos diretamente porque ele tá em contato com o Ministério Público Estadual. Então, nós não podemos intervir nesse processo. Mas divulgamos as publicações, né, nas reportagens sobre essa avaliação da UENF, que é importante. Inclusive, enviou a amostra à Universidade Federal do Rio de Janeiro, né, que é um centro brasileiro, a COP, o maior centro brasileiro de estudo de recursos hídricos, para uma avaliação mais específica, se houve realmente algum outro tipo de contaminação que não foi detectado pelas avaliações normais. Então, é importante as pessoas saberem que, mesmo que a gente faça todos os esforços, como eu acredito que esteja sendo feito, tanto a UENF, quanto a Água do Paraíba e quanto nós do comitê, a gente nem sempre consegue a perfeição, né, Luiz? Então, as pessoas precisam entender isso também. É claro que a gente quer uma água perfeita de qualidade, mas, para isso, Luiz, para terminar essa fala minha, que é extensa, me perdoe, as pessoas têm que pensar na causa do problema. Não adianta você tomar remédio para febre se você não tomar um antibiótico para a bactéria do seu corpo. A causa do problema uma das causas, a transposição para o Rio de Janeiro, diminui a evasão para nós aqui, e a falta de chuva no leste e no sudeste, leste mineiro, né, no sudeste como um todo. Essa é a causa de tudo que nós estamos passando. Não, sua fala é extensa, mas se é que você julga extensa, mas eu sinceramente não julgo não, acho muito importante, até pra gente entender, porque como você falou, e é de fato isso que a gente busca na vida. Primeiro momento a gente quer encontrar o problema, depois, se for o caso, e aí sim, necessário, vai detectar o problema, resolvido o problema, vamos saber o que aconteceu, se houve erro humano, se houve alguma falha de algum sistema, né? E nesse caso, o Juliano falou ontem com a gente aqui, ele tem uma espécie de um termômetro que é o São Fidélis, que antecede a gente naturalmente. Quando acontece São Fidélis, logo vem para cá, ele teria esse tempo de reação para poder cuidar da água e evitar que essa água chegasse a gente com essa qualidade que está chegando, essa qualidade ruim. João, o que acontece nesse Rio Paraíba? Tem vários leitos, né? Para você, a pergunta
vários tipos de solo no leito ali. O que aconteceu que São Fidélis, por exemplo, não deu? Ele é mais... É diferente da gente aqui, tem mais pedra do que a gente. O que pode ter acontecido que não deu esse alarme para ele? Uma coisa que a professora Marina Suzuki me falou, que o especialista nesse tipo de bactérias e algas e essas toxinas, é claro que é o professor Carlão, a UENF, né, que trabalha com isso. A nossa especialidade do comitê, por enquanto, é quantidade de água. Nós temos que analisar a qualidade, sim, mas, desculpe, infelizmente ainda não fazemos isso. É cara uma estação. Nós temos 23 pontos, monitoramos diariamente aqui no comitê, tanto na Lagoa Feia quanto no Paraíba do Sul. Então, mas só de qualidade, chuva, vazão e cotas. Uma estação telemétrica de quantidade de água com alguns parâmetros é cara, é muito cara. Então, ainda não atingimos esse grau de eficiência. Mas, você falando de leito de rio, é preciso você entender, tem a calha do Paraíba do Sul, que começa em Santa Cecília para nós, o rio não começa lá em São Paulo para nós, o nosso rio começa em Santa Cecília, por causa da transposição. Então, esse rio, lá ele libera apenas 1/3 da vazão do rio antiga, né, da calha, vem em declividade, vem um vale, né, até aqui, onde primeiro entra em 3 rios, o Preto Paraibuna e o Piabanha. Depois aqui em Talcara, o Pomba. E mais aqui em Campos, o Muriaé. São Fidélis está no meio disso. São Fidélis para cá, nós temos 100 quilômetros, doutora, de uma planície, praticamente uma planície. De Tereré para cá, 20 metros de declividade até o mar, apenas. 60, 70 quilômetros de 20 metros de declividade. Isso, com essa época de baixa vazão, torna o rio uma lagoa. Causa assoreamento, vamos dizer, entupimento, né? Se a calha do rio fosse um cano de esgoto, ele estaria entupido. E por isso que causa enchente e inundação aqui em nós. Então, de São Fidélis para cá, a água vem lentamente. Isso aumenta a proliferação de algas e certamente, né, o que causa essa liberação de algumas toxinas com a morte dessas bactérias, o subproduto das bactérias. Mas isso o Carlão vai explicar em detalhes amanhã. Então, mas a quantidade de água, e, por exemplo, de Talcara até São Fidélis, tem as corredeiras muito bonitas, que é a região de Talcara ali. Essas corredeiras, a ação mecânica da água na pedra, ela, além de oxigenar a água, aumentar o oxigênio dissolvido da água, ela também causa, né, a destruição mecânica, vamos dizer assim, dessas algas, dessas toxinas, dessas coisas todas. Então, a água se torna mais pura de Talcara até São Fidélis. Mas de São Fidélis para cá, pela baixa vazão, pela baixa velocidade da água, esse esgoto trazido desde São Paulo até aqui, né, de Minas, Rio de Janeiro e São Paulo, joga esgoto em nós, sai aqui em Campos, sai em Tafona, esse esgoto concentrado, com baixa vazão, luz e sol, que nós temos em abundância aqui, as algas proliferam loucamente. E aí, o subproduto delas, eosminas, toxinas, etc., e que não foi comprovado, né? Pode falar, sem dizendo que existe toxina na água. Não foi comprovado até os exames até agora a presença de toxinas maléficas à saúde. As eosminas, sim, ela não faz mal à saúde, é cheiro e sabor diferenciado. Mas algumas toxinas que fazem mal à saúde ainda não foram detectadas, nem pela UENF, nem pela Água do Paraíba. Por isso que a UENF enviou amostras para o Rio e INEA também, está fazendo análise para ver se há algumas toxinas. É difícil detectar essas toxinas, entendeu? Então, a gente precisa entender que é um processo que devemos proteger a população, mas certamente é um processo difícil de ser acompanhado diariamente. Só para terminar, não essa baixa velocidade aqui é uma coisa pontual, não é, por causa de outra coisa que eu ia falar é o Rio Pomba. O Rio Pomba, ela tem alguns lançamentos e tem uma característica que todos os anos esse bloom de algas acontece lá.
nem sempre as algas são aquelas que produzem toxinas cianofílicas, as coisas todas, nem sempre, depende a natureza é dinâmica, né? Não pode falar assim, é 2 e 2 na natureza, não é. A natureza, ela responde, cada caso responde de uma forma diferente. Tem ano que a mesma vazão aqui causa aumento muito grande das algas, outro ano não. Depende de temperatura, tal, coisa, calor, sol, depende de muitas coisas. Então, a gente tem que acompanhar, só para terminar, a chave, Luiz e Cláudio, é o monitoramento. Nós temos, Niterói tem 1.400 pontos de monitoramento. Nós temos 3 que o comitê doou ao INEA. Nós temos que solicitar também, Luiz, e fazemos isso diariamente, o comitê vai adquirir 6 estações telemétricas doadas novamente ao INEA, para monitorar os nossos rios. O monitoramento, para que é igual você passa no bombeiro lá. Bombeiro estão fazendo, você passa lá, os bombeiros estão fazendo exercício todo dia. O bombeiro faz o que exercício? Ele está fazendo exercício. Mas a hora que uma pessoa sofre um acidente, ele em 10 minutos tem que estar a 100 km de distância. Então ele tem que fazer exercício, os carros têm que estar funcionando, né? Ele vai a semana toda, graças a Deus, sem sair. Mas dentro de algum momento ele precisa sair em 10, 15 minutos e estar no local para salvar a vida de uma pessoa. Então o monitoramento é assim. Nós temos que gastar dinheiro o ano todo monitorando para quando acontecer um caso desse, nós já sabermos de antemão o que vai acontecer. Só o monitoramento contínuo nos dá isso. Esse monitoramento está sendo feito agora, as análises, nos dá o resultado, mas aí a toxina já chegou. Nós temos que monitorar para evitar que isso aconteça preventivamente. João, eu estou com 52 anos. Eu estou numa idade que eu lembro bem dos 2 principais desastres que ocorreram no Paraíba nesse último meio século que eu vivi. O primeiro foi em 82, a Paraibuna Metais derramou metais pesados, mercúrio, chumbo, cádmio, e a captação de água do Paraíba teve que ser totalmente interrompida, né? Eu me lembro muito bem disso, porque eu era criança, tinha 10 anos, e foi uma cena parecida com as crianças inglesas da cidade de Londres na Segunda Guerra Mundial, que, para não correr risco de bombardeio, foram evacuadas para cidades do interior. As pessoas que tinham parentes em outras cidades, os pais evacuaram as crianças. Eu fui uma dessas crianças evacuadas. Passei o tempo em Niterói, porque Campos não tinha água potável. Tinha que esperar aquelas toxinas, aqueles metais pesados serem eliminados do rio ao mar. Posteriormente, em 2003, rompeu uma barragem em Cataguases, em março de 2003. E eu posso dizer porque eu estava na primeira equipe que chegou à barragem. A gente foi de helicóptero. Fomos eu, Nelson Naim, à época presidente da Câmara, o falecido, saudoso promotor Marcelo Lessa, o delegado de Polícia Federal Adriano, cujo sobrenome não me recordo, Sidney Salgado, que na época era secretário de Meio Ambiente do governo Arnaldo. E além de mim, foi João Marcelo também, fotógrafo da Folha, e o piloto. Eu me lembro que o João Marcelo ficava com muito receio, porque eu passei mal. Ele falou: a Luísa não vai vomitar no delegado. A Luísa não vai vomitar no presidente da Câmara, mas eu vou vomitar em mim. Eu, por sorte, não vomitei ninguém, mas fui lá, vi o estrago, vi de cima para o helicóptero e vi de baixo. Foi uma coisa muito impressionante. E como eu já lembrei, o próprio Fernando Gabeira, nesse mesmo programa que você está hoje, o Nogueira chamou o Gabeira: tiver a tafona, vou marcar alguma coisa, Gabeira, e tal. Ah, sim, Gabeira respondeu protocolarmente. Eu falei: eu já tive com você a tafona. Porque eu e Gabeira, por acaso, estávamos diante do mar, um do lado do outro, quando aquela lixívia negra saiu pela foz do rio e tomou o mar. E a sensação era de praga do Egito. A sensação é uma sensação, você está vendo a cena bíblica, o mar fica preto na sua frente, né? A lixívia foi menos grave do que os metais pesados, porque era matéria orgânica, né? Enfim, estamos agora vivendo a questão da geosmina, que parece ser uma coisa bem menos grave.
quando que a gente vai, de fato, aprender as lições que a gente deve aprender com esse bando de coisa ruim que a gente vem sofrendo e insiste em repetir? Isso nós nunca vamos ficar livre disso, Luiz. Infelizmente, tem que falar para você. É o mesmo que você dizer que nós vamos andar de carro nas rodovias, mesmo duplicadas, e nunca vai acontecer acidente. É impossível você afirmar isso. Então, o Rio Paraíba do Sul, né, a bacia do Rio Paraíba do Sul, bacia hidrográfica do Rio Paraíba do Sul, tem 62 mil quilômetros quadrados, começa em Areias, lá em São Paulo. Vocês deveriam visitar a nascente do Paraíba. É uma região belíssima. A Serra da Canastra. Então, ele faz uma curva lá em Guararema e vem aqui 1.350 quilômetros, vem sair aqui em Antafona. Você vem captando esgoto e diversos produtos de indústrias de todas essas cidades. No Rio Guandu, tem 16 indústrias que lançam rejeitos ali no Guandu, no Canal de São Francisco. Vai para a Baía de Sernapetiba. E o esgoto do Rio de Janeiro, né, quase 20 milhões de pessoas, vai em emissários lançados para o mar. Ou seja, o mar é o depositório de tudo isso. Mas até esse tudo chegar ao mar, passa pela calha do Rio Paraíba do Sul, aqui no nosso caso. Então, as pessoas falam, por que você não trata o esgoto de todas as cidades do Rio Paraíba do Sul? Tem 184 municípios no Rio Paraíba do Sul que precisam tratar o esgoto. Claro que tem, né, 14 milhões de pessoas precisam tratar o esgoto dessas cidades. Mas isso é caríssimo, Luiz. Não é uma coisa simples de ser feita. Então, o que nós temos que fazer é ações para mitigar o efeito desses lançamentos. Você falou de acidentes, que você mesmo disse que é uma coisa diferente, né? Essa geosmina é uma coisa quase que, vamos dizer assim, para as pessoas não entenderem mal, mas normal, todo ano acontece, desde que pare de chover, né? E a vazão diminua. Enquanto não tem regularização de vazão no Rio, enquanto nós não temos cisternas em Minas Gerais, como os cariocas têm em São Paulo, vai acontecer isso conosco. Então, são duas coisas diferentes. 100% do tratamento de esgoto, daqui a 100, 200 anos, talvez consigamos. Nem a Europa consegue isso ainda. Então, mas a gente tem ações que podem ser feitas para minimizar os problemas, tanto de cheia quanto de enchente, que nós sofremos muito aqui, você sabe muito bem. Então, problema de baixa vazão. É só construir cisterna em Minas Gerais. Nós estamos com esse processo avançado, o projeto já está quase saindo do forno, assim, o recurso para o projeto ainda, mas é uma coisa em definitivo. Vai amortecer cheias e aumentar a vazão na seca. Então, concentração de algas não vai haver mais. Isso não vai impedir de que venha um acidente de cataguasos, né, de papéis, que venha lá, isso foi um acidente, rompeu uma barragem, vem aquela onda, né, aquela cabeça de poluição que ela vai passar. Quando ela... uma coisa boa que nós estamos aqui na Foz, que recebe tudo de ruim, mas também a gente consegue prever. Quando aconteceu o Cláudio falou isso, São Fidélis. A água deu toxina em São Fidélis. Fecha a torneira de captação aqui da água do Paraíba. Deixa passar essa toxina, até passar, ela tem que fechar a captação. Se for detectado toxinas maléficas da saúde, tem que parar a captação. Tá? São João da Barra para a captação 2 vezes ao dia, por causa de sal, que não consegue ser tratado. O picolé lá é salgadinho. Mas aí, isso tem que acontecer, se for detectado isso. Por isso que eu digo, pelo menos o monitoramento nós devemos fazer. E uma outra coisa importante, Luiz, você falou dos acidentes, de que você foi lá de helicóptero, porque houve um monitoramento lá, apontou que houve um derrame, e antes de chegar aqui, os órgãos públicos, né, foram acionados para avaliar qual o impacto disso e quando ia chegar a nós. Isso é uma coisa muito importante. Nós do comitê fazendo monitoramento, como eu falei com você, mas temos que expandir muito mais esse monitoramento para que a gente possa identificar, tanto quando venha uma cheia grande lá no Pombo Mulher, Preto Paraibuna, quanto venha um derramamento desse de tóxico, né, de algum derramamento de produto químico, né, ou até, Luiz, lá no Rio de Janeiro, os cariocas têm muito medo de um acidente na Dutra. Cai um caminhão de algum produto tóxico na Dutra, cai no Rio Paraíba. Tem que parar o Guandu. Já pensou se parar a captação do Guandu? É um desastre total, né? 14 milhões de pessoas sem água lá nos cariocas. Então, isso é gravíssimo, né?
Mas não há, assim, uma forma de se prever 100% desses casos. Mas há uma forma de se monitorar e identificar. Assim que cai um caminhão, exemplo, lá na Dutra, a gente pode fazer, por exemplo, teve lá o Telueno, né, na Baixada Campista. Fizeram alguns diques de imediato e conteve o derramamento desse tolueno para o lago de captação lá de água. Então, há ações que podem e devem ser feitas tanto para evitar esse problema, quanto para tratar a causa dele, né, que não é o ideal, mas pode ser feito sim. Perfeito. João, são 7h55. Vamos fazer um rápido intervalo. Na sequência, a gente volta, vamos continuar falando sobre esse problema. Tem várias participações aqui no Face também, a gente comenta. Daqui a pouco, no próximo bloco. Peço licença ao senhor Aloysio, você que está nos acompanhando, continue ligado. 1 minuto, a gente volta a seguir com o oferecimento de Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar, Vacina Plínio Bacelar e Radmed Diagnósticos.